Olá, rapaziada. A gente está dando início aqui ao nosso primeiro episódio do Pod Esportes, podcast que a gente tem como objetivo retratar sobre diversos esportes que a gente tem domínio, que a gente não tem domínio também. A gente só quer falar asneira sobre o que a gente gosta de assistir, de acompanhar. Realmente não tem um objetivo jornalístico ou analítico. A gente não vai se apegar a termos técnicos, só vai ser mais uma resenha entre mim e os outros participantes. E não vai ter nada mirabolante, né? E eu vou passar logo a voz para meu parceiro aí. Fala rapaziada, Arthur na voz. E hoje a gente vem começar esse novo projeto. Eu tenho muito orgulho de estar participando com a nossa equipe que está nos bastidores também e com meu parceiro Pedro Jorge. Equipe essa, né, que vale a pena fazer uma ressalva, uma menção honrosa, né? Para todos que estão por trás dos bastidores do nosso podcast, seja trabalhando na produção, nos bastidores, no roteiro, ou aqueles até que vão participar em mais episódios, só que futuramente, que são Matheus, Aliel, Alice, João Vitor, Cauã, Tô. E bom, eu acho que a gente já pode começar o episódio falando sobre a NBA, mais especificamente sobre um clássico dos clássicos que teve, né, a maior rivalidade da liga, da história, que é do Lakers e do Celtics, que fizeram um jogaço muito acirrado, inclusive, só que não deu para o Lakers. O Celtics levou essa vitória para casa com 10 pontos de diferença, exatamente 10 pontos de diferença. O placar foi 111 para o Celtics e 101 para o Lakers, com uma performance absurda do Jason Tatum, com 40 pontos e 12 rebotes em cima dos bagres do Lakers, que temos até dois jogadores que tentam jogar, mas dois principais jogadores são o LeBron e o Doncic, o Luka Doncic, que tentam salvar o time. O LeBron que fez 22 pontos e 14 assistências, e o Doncic que fez 34 pontos e acho que 8 assistências, mais ou menos. Só que não deu, porque o time tem uma lacuna imensa no setor defensivo que é impossível não falar. E essa lacuna tem nome e tem 2 metros e 11 de altura. O nome dele é Anthony Davis. A gente tem que falar dessa troca irresponsável em boa parte do Lakers, que foi trocar o Anthony Davis pelo Luka Doncic, que estava no Mavericks na época, porque com a saída do principal pivô, talvez um dos melhores pivôs da liga ainda atualmente, quando está saudável, que é o Anthony Edwards, joga muito defensivamente, também faz muito ponto, e o Lakers ficou sem um pivô de função primária no seu time. Tem ali uns armengados no improviso, mas não são pivôs de função como o Anthony Edwards, que é um exímio pivô, sem críticas, simplesmente Pô, muito bom. calma aí, pausa. Anthony Edwards Ah. faz, ó. Bem, rapaziada, eu acabei de perceber que eu tava quase o episódio todo falando Anthony Edwards em vez de Anthony Davis, e na verdade eu queria falar do Anthony Davis, que era ex-jogador do Lakers, né, que foi pro Mavericks através de uma troca pelo Luka Doncic, que tava no Mavericks. Só que eu acabei me equivocando e eu falei Anthony Edwards, que é outro jogador também, inclusive muito bom jogador, Ant-Man. Só que eu queria dizer Anthony Edwards, tá só. Não, eu queria dizer Anthony Davis, só pra deixar claro. Como eu disse, o Anthony Davis era o principal pivô do time do Lakers, acho que o único, inclusive, de função primária, né, que é originalmente um pivô. Então, o time ficou com uma lacuna defensiva muito grande, uma abertura muito grande na defesa. A gente tem o Luka Doncic aí, que é um ótimo pontuador, um ótimo scorer, só que ele peca muito na defesa, na parte defensiva do jogo, na marcação, no desarme, ele não se esforça muito nessa parte do basquete, faz muitos pontos, isso é incontestável, muita assistência. É um ótimo jogador, um ótimo scorer, só que como defensor ele não tem como. Inclusive, né, o Luka, no seu time anterior, que era o Mavericks, ele era muito criticado pela torcida pela sua falta de empenho na marcação, não voltava para marcar, enfim. Isso acaba fazendo o Lakers se tornar um time muito vulnerável, e foi aí que o Jason Tatum fez uma performance absurda de 40 pontos e 14 rebotes. A gente teve o Luka Doncic com seus 34 pontos e 8 rebotes, e o LeBron James, o GOAT, né, fez seus 22 pontos e 14 rebotes, mas o resto do time simplesmente não fez o esforço necessário para ganhar, que eu acho que seria o suficiente sim, visto que foram 10 pontos. E a gente tem que falar desse pivô que tá armengado aí no time, né, Vira? Realmente, esse tem dois pivôs, o Lakers, que é o Jackson Hayes e o Trey Jameson terceiro. Mas juntos os dois, eles não dão o Anthony Davis. É impossível dar o Anthony Davis. Porque o Jackson Hayes, ele beleza, ele é um galho, mas ele não jogou.
E pra você ver o quão ruim esse Trey Jemison terceiro é, eles tiveram que improvisar um ala de pivô. E deu essa catástrofe aí, perderam pro Celtics. E o Trey Jemison terceiro, ele jogou 6 minutos, fez 0 pontos, 0 assistência, 0 rebotes. E aí você olha pro lado do Celtics, olha esse time. Um time que mistura juventude com experiência, que tem todas as posições preenchidas. O atual campeão não tem para onde correr. Eu acho que esse time vem para brigar pelo título de novo. E é isso. Bom, como o Vieira falou, né? O Celtics atualmente é um time quase perfeito, se não perfeito, em todos os aspectos do basquete. Jogam muita bola, vamos dizer assim, né? E já puxando esse gancho de falar de campeão, campeão da liga, possíveis campeões, líderes das conferências leste e oeste, a gente já vem com o Celtics aí que tá brigando pelo título. A gente tem aí também o Cavaliers em primeiro lugar na Conferência Leste, seguindo do atual campeão Celtics. Em terceiro a gente tem o Knicks, o Bucks, o grandioso Bucks em quarto, com a aberração grega, Giannis Antetokounmpo jogando muita bola, e o Pacers em quinto. Na Conferência Oeste, a gente tem o Thunder do Shea em primeiro lugar, concorrendo ao MVP, o Shea, né? Vale ressaltar. Em segundo, a gente tem o Lakers, de LeBron e Luka Doncic, que a gente acabou de falar. Em terceiro, o Nuggets, de Jokic, que também está concorrendo ao MVP. Em quarto, a gente tem o Memphis Grizzlies, né? Que tem Thiago Moran, Desmond Bane. E em quinto lugar, o Rockets, de Jalen Green. E logo em seguida do Rockets, na tabela da Conferência Oeste, a gente tem o Golden State, do Gui Santos, né? O brasileiro Gui Santos, que vem aí jogando bem. Ele tem poucas aparições no time principal, jogou mais na D-League, mas ainda assim faz muitas participações no Golden State, no time principal. Quando ele aparece, ele não desperdiça tempo. Na última partida ele fez 15 pontos aí. E ele é uma promessa aí do basquete brasileiro no exterior. Eu acho que o Poatan levou a luta, principalmente porque ele era o defensor do cinturão. Eu não vejo sentido em dar o título para alguém que fez uma luta tão medíocre como a do Ankalaev. Não tô puxando o saco do Poatan, tá? Ele lutou tão mediocremente quanto o russo, mas a gente tem que evidenciar que o Poatan já era campeão do título, já vinha defendendo o título aí por 3 vezes seguidas, inclusive um feito antológico dele, né? E o Ankalaev lutou de forma medíocre, todo o tempo agarrando de forma ineficiente no final dos 2 últimos rounds. Não vi essa luta toda dele. Inclusive, ele disse que há 3 meses atrás, ele disse no Twitter dele, né? Achei isso engraçado, que ele ia lutar durante os 25 minutos da luta sem derrubar o Poatan, sem tentar nada de grappling, e não foi isso que ele fez, porque depois de um mês ele se arrependeu disso, ele viu que ele não tinha capacidade nenhuma de ganhar o Poatan sem derrubar ele, nem derrubando, e falou que ele só ia lutar agora, dessa vez, por 15 minutos sem derrubar, ou seja, era todo o tempo e agora só ia ser metade da luta, basicamente. Aproveitando que a gente tá falando do grappling dele, né? Eu não vejo nada dessa luta agarrada do Ankalaev. Se você for olhar as estatísticas do cartel dele, ele não tem nenhuma vitória por submissão. É um cara muito fraco de grappling, mesmo ele sendo russo, vindo do Daguestão, que é um lugar que tem muita fama de ter bons grapplers, né? O melhor da história, né? Que é o Habib Nurmagomedov. Também a gente tem uma estrela em ascensão aí, ou já acendida, né? Não sei se pode dizer assim, que é o Islam Makhachev, que veio do Daguestão também. Só que o Ankalaev não tem nada, ele não herdou nada desse grappling, um dos seus conterrâneos, né? Até porque, que grappler é esse que não tem uma vitória por submissão na história do seu cartel? Mas enfim, né? Não acho que ele devia ter levado o cinturão para casa, não acho que ele devia ter levado o cinturão para a Rússia. Era para terem dado pro Poatan. Foi uma decisão equivocada da parte dos juízes, na minha opinião. O Poatan também, vale ressaltar, não querendo passar pano para ele, né? Porque o Poatan também lutou de forma medíocre, com medo, o jogo todo, a luta toda. Ele ficou com medo de tomar uma queda, não sei o que foi, mas lutou com receio de golpear, de botar força nos seus golpes, com medo de um contra-ataque, ou de tomar a queda e ir pro chão. No chão ele realmente não tinha chance. Mas mesmo assim, eu acho que o Poatan ganhou porque tiveram 3 rounds que ele dominou e 2 que o Ankalaev realmente incontestavelmente foi melhor. Só que nesses 3 do Poatan ele foi muito mais incontestavelmente melhor. E eu acho que essa vitória devia ser 3-2 pro Poatan,
principalmente pelo último round, que alguns juízes, pasmem, alguns juízes deram aquele último round pro Ankalaev, um round que o Ankalaev só fez alguma coisa nos últimos 1 minuto e meio dos 5, sendo que ele estava sendo massacrado o resto do round, e nesses últimos 1 minuto e meio ele não fez nada, que foi onde ele não apanhou, ele não fez nada, ele só agarrou o Poatan na grade. A pior parte da luta foi algo muito feio, né? O Ankalaev, que pode ser chamado de abraçador do Daguestão, porque ele não fez nada com aquela grade que ele fez no Poatan. Ele, inclusive, apanhou mais do que bateu quando colocou o Poatan na grade, então eu não vejo sentido de alguns árbitros terem dado aquele round pra ele, né? Mas enfim, né, eu só digo isso, é máfia e acabou. Bom, e agora a gente vai falar de futebol, começando pelo Campeonato Baiano, que eu vou falar do Vitória, que está na final do Campeonato Baiano. Simplesmente uma campanha incrível, que acho que nem o mais otimista torcedor do Vitória achava que ia ter essa campanha. Simplesmente invicto na fase de pontos corridos e agora na semifinal 7-0 no agregado contra o Atlético de Alagoinhas. Um time que Atlético de Alagoinhas que é um bom time, mas o Vitória é muito superior. E eu acho que o grande favorito da final do Baiano é esse Vitória. Invicto e tem tudo pra ganhar. Realmente, as galinhas de Canabrava estão na final, espera do Bahia. Vai ser uma finalíssima, até porque os dois times vêm de uma goleada imensa aí. O Bahia também, hoje, né? No caso, domingo, o Bahia também deu 5-0 no Jacuipense, que vinha trazendo o placar com vantagem, tá? O Jacuipense tinha dado 2-1 no Bahia na Fonte Nova, de virada, inclusive, e agora, com o mando de campo, conseguiu perder por 5-0 do Bahia. Tivemos uma expulsão no finalzinho do primeiro tempo, onde um jogador maluco, não lembro nem o nome do jogador, um jogador maluco do Jacuipense, durante a cobrança de pênalti a favor do próprio time, ficou procurando confusão e deu um peteleco na orelha de Michel Araújo do Bahia e tomou seu cartão vermelho devidamente, né? Até porque não é brincadeira, é futebol profissional, você não tem que estar procurando graça, ainda mais brincando com agressão, que de qualquer forma é uma agressão, pode até ser engraçado, mas é uma agressão, então é passível de tomar um cartão vermelho. Depois ele até reclamou, dizendo que era roubo, mas ele simplesmente foi responsável. Vale ressaltar que enquanto ele estava tomando esse vermelho, né, era para estar acontecendo a cobrança de pênalti pro time dele, que o Flavinho fez uma cobrança horrível, o Flavinho da Jacuipense, né, fez uma cobrança horrível de pênalti, onde ele explodiu a bola no travessão do gol de Marcos Felipe. Marcos Felipe também que fez uma performance também muito ruim nessa defesa de pênaltis. Marcos Felipe, que é um péssimo goleiro, na minha opinião, como torcedor do Bahia, mas é o que tá tendo, né? E ele caiu antes mesmo do cara chutar, uma cobrança muito feia. Ele caiu antes do cara chutar e o cara deu o azar de chutar no travessão. Acho que muito pela pressão que ele tinha, porque ele já vinha na espera de cobrar esse pênalti por 2 minutos, porque enquanto ele estava na marcação da grande área, né, para penalidade máxima, o juiz estava revisando o lance da petelecada na orelha do jogador do Bahia. Então eu acho que isso afetou muito o mental dele e ele acabou perdendo. Inclusive, Flavinho estava lutando pela artilharia do Baiano e ele ia se consolidar como artilheiro, a- pelo menos por enquanto, ele ia se consolidar como artilheiro do Campeonato Baiano. E é isso. O Bahia tá aí, o Vitória tá aí, os dois na final. Novamente a gente vai ter um Bavi na final. Espero que dessa vez o Rogério Ceni não entregue o título. Sou clubista mesmo, eu falo. E é isso. Eu acho que o Bahia tem tudo para levar, se o Rogério Ceni quiser e não ficar inventando moda. E essa final do Baiano aí promete, porque os dois times estão com sangue nos olhos. Os dois estão furando a rede, estão brocando a rede dos gols adversários. O Vitória veio aí, como o Vieira já falou, de um agregado de 7-0 em cima do Atlético de Alagoinhas. E o Bahia veio com 6-2, 5 gols a 0 no último jogo. Inclusive, o Bahia literalmente brocou a rede do time adversário. No chute, enquanto caía, que Eric deu para finalizar o jogo, com o quinto gol do time, Eric simplesmente furou a rede do time adversário. E para falar do Campeonato Mineiro também, a gente teve o Atlético Mineiro fazendo 4-0 no jogo de ida contra o América Mineiro, encaminhando com, né, uma mão no título já do Campeonato Mineiro. No Campeonato Gaúcho, a gente teve o Internacional ganhando de 2-0 no primeiro jogo, no Grenal, né, contra o Grêmio. E o Paulistão, o Campeonato Paulista, a gente teve um jogo hoje, Corinthians e Santos, 2-1, Corinthians
acabou derrotando, e vai para a final, ganhando de 2-1, gol de Yuri Alberto e Rodrigo Garro, e o Santos com gol de Tiquinho Soares, e duas expulsões pelo lado do Santos, de Valdo e Gonzalez Costa. Um jogo que foi morno, não foi um dos melhores jogos que tivemos, e o Neymar nem chegou a acabar a entrar, não tinha condições de jogar, e a gente vai ter um outro jogo amanhã, que é São Paulo e Palmeiras. E eu acho que São Paulo 5, 6-0 no Palmeiras. Vai entrar pra história esse jogo, tá? Os Coringas de Zubeldia vêm para amassar o Palmeiras. O Palmeiras não tem chance nesse jogo. Eu espero que eu esteja certo. Se eu tiver errado, eu vou sumir das redes sociais. E é isso. E assim a gente vem chegando ao fim do primeiro episódio do Pós Esportes. A gente, como vocês perceberam, a gente ainda está esquentando o pé em termos futebolísticos, né? A gente ainda está esquentando o pé um pouco. Não pegou gosto pelo jogo ainda, mas quando o primeiro gol sair, a gente vai começar a golear. Então, é isso aí. Tamo junto. Valeu.